Neste vídeo, você vai entender como construir uma carteira de criptomoedas vencedora, ou seja, assertiva, para 2025. Quais são aqueles critérios indispensáveis para você, investidor, talvez marinheiro de primeira viagem, não errar na hora de você ir construindo e trazer algumas criptomoedas para dentro da tua composição de carteira. Bom, dito isso, quais são aquelas bases indispensáveis, ou seja, os pilares para a construção desse portfólio? Na minha opinião, eu acho que todo portfólio, principalmente voltado para o médio e longo prazo, cabe ter Bitcoin, tá? Eu nunca vi na minha vida nenhum portfólio que desempenhou no longo prazo melhor do que eventualmente o próprio Bitcoin. É o Bitcoin que vai lhe trazer a segurança, é aquele que vai eventualmente nos momentos de queda, e aí você pode até estar falando assim, pô, Felipe, mas eu saio antes. Entretanto, não é tão simples quanto parece. Não é sempre que você consegue sair antes, né? Então, às vezes, você passa por uma correção que você não tem noção que realmente é o início de um bear market. Então, é o Bitcoin que vai segurar ali, eventualmente, a tua carteira se você for passar por um momento como esse. E também ele é extremamente assimétrico, ou seja, da mesma forma que ele consegue ele segurar, ele também tem um baita potencial de valorização, visto que 2023, 24 o Bitcoin mais do que dobrou de valor, né? Isso só em um único ano e também em dólares. Então, o Bitcoin, apesar do tamanho de valor de mercado dele, por muitas pessoas comentarem que o Bitcoin já cresceu, valorizou demais, ter Bitcoin, na minha opinião, é fundamental e por isso que a gente começa por ele. Em segundo lugar, usabilidade real. Ou seja, a gente precisa investir, assim como no mercado tradicional, em empresas, ou, no caso aqui do universo das criptomoedas, em criptoativos que possuem, eventualmente, uma usabilidade real. Ou seja, eles conseguem ir ali e resolver um problema do mundo tradicional, melhorando em termos de escalabilidade ou, eventualmente, de custo, né? Tornando algo muito mais eficiente. Na minha opinião, os projetos que conseguem pegar tudo aquilo que já existe do tradicional e melhorar utilizando a tecnologia da blockchain, mostrando ali uma usabilidade real, definitivamente tem que ter um checkzinho, justamente porque provavelmente ele vai fazer valor quando o fluxo de capital começar a vir para o mercado, tirando eventualmente o Bitcoin. Em terceiro lugar, tokenomics, ou economia de token. Basicamente, você pode ter ali uma usabilidade para o teu protocolo incrível, todo mundo está utilizando. Entretanto, eventualmente ele não consegue capturar o valor dessa usabilidade. Então ele conseguiu contemplar um checklist, entretanto, o token por trás daquele projeto não tem utilidade alguma, ele não consegue capturar valor. E a forma que a gente consegue observar isso é estudando o tokenomics, a economia desse token, entender se ele é deflacionário, se ele é muito inflacionário, como que é a base e a emissão dessas, né, da oferta dessas criptomoedas, se a maior parte das criptomoedas emitidas estão na mão, né, de ali poucos detentores, de algumas baleias, eventualmente se ele tem uma usabilidade real para aquele propósito, não. Por exemplo, se você investe em Solana, investe em Ethereum, você para utilizar a rede de ambas, você precisa estar ali com a criptomoeda nativa do protocolo para pagar ali as taxas. Então, realmente existe uma usabilidade real por ser as principais blockchains do mercado, onde todos os dApps são desenvolvidos e, eventualmente, um tokenomics que captura esse valor. Em quarto lugar, diversificação por segmento, barra setor, barra categoria. Cada um aqui pode utilizar o termo que quiser, mas a diversificação, assim como no mercado tradicional, é extremamente importante, porque às vezes você até tem uma usabilidade real e um excelente tokenomics. Mas a gente tem que lembrar que a gente está num ambiente totalmente digital. Ou seja, pode ocorrer alguma vulnerabilidade em cima de algum contrato, em cima de algum protocolo descentralizado. E isso acabar tanto com a confiança dos investidores em cima daquele token, quanto também drenar o capital e fazer com que aquela narrativa, né, enfim, aquele token acabe indo a zero. Então a diversificação por token, segmento, usabilidade e afins, ela sempre é muito bem-vinda. Obviamente que você pode majoritariamente ter uma posição maior em Bitcoin e depois ir diluindo, começando pelo top 10, top 20, top 40, 50 e assim por diante, dependendo ali do teu perfil de risco. E por fim, o impacto das narrativas. Então, não existe momento melhor para eu falar sobre isso do que agora, né, com o que está acontecendo aí com a criptomoeda do Donald Trump. Então, eventualmente, pegaram um momento que é extremamente raro, que só acontece a cada 4 em 4 anos, um presidente extremamente pró-criptoativos, e por que não criar uma criptomoeda em cima dessa figura que é o presidente norte-americano. A narrativa é muito forte, assim como a narrativa de IA, que em alguns momentos estão mais aquecidos, outros menos, principalmente quando a gente tem
grandes resultados das empresas tradicionais que estão interagindo com esse universo de inteligência artificial, como a própria NVIDIA. Então, o impacto das narrativas é algo extremamente importante você indexar dentro do teu portfólio. Aqui, se você for só pela narrativa, você consegue ganhar rios de dinheiro, você consegue eventualmente ter um ganho de capital bem expressivo. Entretanto, se é só pela narrativa, como qualquer narrativa, ela acaba, enfim, secando e aí você vai ver o teu capital escorrendo, né, escoando aí pelo ralo. Então, você precisa alinhar basicamente todas essas bases. E aqui, quando eu falo de Bitcoin, voltando ao slide anterior, por que o Bitcoin é fundamental você ter, principalmente se você é marinheiro mesmo de primeira viagem? Aqui, a gente nem tem uma seleção temporal tão extensa assim. A gente está falando do que era o top 10 de valor de mercado em 2019 para o que é o top 10 de valor de mercado hoje. E a gente percebe claramente que são poucos os ativos que conseguiram se manter, né, nesse top 10 ou que ganharam efetivamente valor acima do ganho de capital do Bitcoin. Então a gente percebe que o Bitcoin é um ativo soberano que está desde 2009 ali no top 1, basicamente, e que outros ativos acabam ali, eventualmente, perdendo posição ou ganhando posição. Então, por isso que o Bitcoin é um ativo que majoritariamente você precisa ter em carteira. Aí se você vir falando, pô, Felipe, mas Bitcoin, né, tá saturado. Cara, o Bitcoin estava saturado em 2019, em 2020, em 2021, em 2022, em 2021, inclusive, quando ele atingiu o all-time high, quando ele bateu ali os $69.000, agora olha só, ele já está acima de $100.000. Então o Bitcoin, eventualmente, ele está saturado o tempo inteiro. Entretanto, ele tem uma oferta escassa, e a gente já vai ver um pouco sobre isso, por isso trazer muito valor também ao token, né? Então, aqui, eventualmente, o destaque positivo é o Bitcoin. Você vê que mesmo aqueles ativos que se mantiveram, vamos dizer assim, dentro do top 10, não ganharam tanto valor de mercado às vezes quanto o próprio Bitcoin. O segundo ponto que a gente comentou, né? Então agora a gente vai passar de forma mais estruturada com relação ao que a gente viu no slide anterior, a usabilidade real. Então aqui eu tenho 20 blockchains, né? E os seus usos de caso. Então, pô, teu investimento ali está resolvendo que dor no mercado? É um digital identity, ou um real estate, ou trabalha ali na relação de healthcare, enfim, de supply chain. Existem muitos casos de uso para as blockchains, para as criptomoedas que estão ali em cima dessas blockchains e que provavelmente resolve alguma dor do mercado tradicional. Então a gente tem que enfatizar isso daqui. Inclusive, olha só aqui ao lado algumas notícias, como por exemplo, Solana surge como a favorita das instituições após o lançamento do PayPal em dólar, ou seja, o PayPal, uma empresa de pagamentos internacional gigantesca de múltiplos milhões aí de valor de mercado, está utilizando uma solução dentro do mercado cripto como a Solana para fazer ali e rodar o teu dólar dentro de uma blockchain para ter uma escalabilidade e também uma diluição de custos para transacionar dólares, né? Então a Solana eventualmente está conseguindo ali trazer uma solução para o mercado real. Logo abaixo também temos o grande Bradesco, né? Conhecido aqui por muitos como o dinossauro dos bancos tradicionais, que anuncia aí as primeiras remessas internacionais via as stablecoins. E os mesmos colocam. É um caminho sem volta, principalmente quando você compara com o sistema Swift, que é um dinossauro comparado a essas novas tecnologias. Então, o tempo inteiro a gente tem aí soluções sendo desenvolvidas. Obviamente, a gente está em fase inicial, mas a gente percebe que existe existe uma relação entre o mercado tradicional e o mercado de criptomoedas. Aqui, como eu comentei sobre o tokenomics, né? Então, olhando ali pela ótica do Bitcoin, aqui a gente tem um exemplo de tokenomics que funciona e funcionou muito bem. Então, na linha azul, a gente tem a quantidade de bitcoins que vão existir, né? Então, a gente tem aí, ao máximo, 21 milhões de bitcoins e como que eles, eventualmente, vão sendo colocados dentro da economia, ou seja, dentro da liquidez. Na linha laranja, a gente tem, eventualmente, né, um corte ali inflacionário, onde a política do Bitcoin faz com que a cada 4 em 4 anos, aquilo que era emitido por a cada 10 minutos como uma recompensa aos mineradores e trazia essa liquidez aos mercados de novos Bitcoins, que iniciou com 50 por prêmio ali a cada 10 minutos, depois de 4 anos, ou melhor, 210 mil blocos, passou a ser 25. Depois, metade disso, até chegar o ponto atual, que hoje a gente tem uma taxa inflacionária inferior a 1%. Então, isso realmente é algo que mostra que dá para se fazer
um grande tokenomics, ou seja, uma grande economia de token que vai trazer valor para o protocolo. Já aqui, eu tenho um exemplo completamente ao contrário, que apesar de eu utilizar muito essa blockchain da Arbitrum, que é uma rede de segunda camada da Ethereum, e que, portanto, facilita as transações que envolvem ali tokens ERC20, a gente não tem uma captura de valor do token ARB, que é o token da Arbitrum dessa blockchain. Então a gente percebe, por exemplo, aqui pela forma que ela está sendo estruturada, a gente vê que tem uma grande alocação dentro ainda do time, dos advisors, a gente tem uma parte ainda travada ali em cinza e também uma parte que é irrastreável, por exemplo, ali em azul mais escuro, que chega a ser 42%. Então a gente percebe que não tem um tokenomics muito bem estruturada e que não captura valor real, por mais que ela consiga solucionar um problema dentro do mercado cripto. Por isso que é importante a gente ter um tokenomics saudável para a gente conseguir capturar tudo aquilo que o projeto está propondo a fazer. Dando sequência, diversificação, aqui a gente separou em alguns pontos. O primeiro, a gente pode falar sobre as blockchains. Então existe a diversificação pelas blockchains. As blockchains a gente pode entender como se fosse algo semelhante ao que a gente tem como os sistemas operacionais, tanto para computador quanto, por exemplo, para celular. Então, para celular a gente tem o iOS e a gente tem o Android. Para computador a gente tem o Windows, tem o iOS e tem o Linux. Então, cada rede ali funciona de uma forma e também possui aplicativos funcionando ali em cima dessas blockchains. As maiores e que detêm a maior quantidade de protocolos executando em cima dessas redes é, sem dúvida, ali o Ethereum, Solana, Tron, Bitcoin e Binance Smart Chain, tá bom? E aí, a próxima diversificação a gente pode falar por segmento. Ou seja, assim como no mercado tradicional, que tem a segmentação de, por exemplo, empresa do setor bancário, empresa do setor ali agrícola, empresa do setor petrolífero e assim por diante, aqui dentro do mercado cripto a gente também tem essa diversificação por segmento. Sendo que aquelas que mais detêm volume, valor travado nas suas redes, isso como uma ponderação positiva, é o segmento de liquid staking, lending e bridge, tá? Logo em seguida DEX, staking e assim por diante. Então é importante a gente ver quais são os segmentos que estão capturando muito volume, muito valor ali, eventualmente, porque os tokens podem capturar esse valor também. E aí, dentro dessa diversificação, a gente tem agora a diversificação por protocolo. Então aqui, por exemplo, eu trouxe quais são os protocolos dentro da diversificação de liquid staking, né? Que é aqui, no caso, a nossa primeira coluna. Então aqui a gente tem como destaque Lido, Binance Stake, Gito, Rocket Pool e Binance Stake Sol, né? E aí alguns capturam valor, outros nem tanto, mas aqui, por exemplo, aquele que, né, mais se destaca é justamente o protocolo da Lido, com 31 bilhões de dólares em valor travado ali eventualmente, e apenas 1,66 bilhões de dólares de valor de mercado. Então esses projetos aos poucos eles vão capturando se eles forem, né, desenhados e melhor alinhados para conseguir capturar todo aquele valor daquilo que está travado dentro da sua rede. E por fim, as narrativas. Não existe nada que vai fazer um token pampar ou eventualmente evaporar mais do que uma boa narrativa. E o exemplo aqui que eu trouxe anteriormente é justamente a criptomoeda, né, do Trump, que atingiu um valor de mercado de 10 bilhões. Então, para você ter uma ideia, se a gente for pegar o valor de mercado diluído, que é pegar todas as moedas em circulações e multiplicar pelo preço de mercado no seu topo histórico, a moeda do Donald Trump, inclusive, chegou a valer mais do que a empresa mais valiosa do Brasil, que é a Petrobras. Mas ficou muito mais acima do que, por exemplo, uma Vale, um Itaú, assim por diante. Então, uma boa narrativa dentro do mercado cripto, sem dúvida, joga muito capital para aquilo que todo mundo está olhando. Afinal de contas, o mercado cripto, ele não é de uma região, não é de um lugar, ele é globalizado. Então, o tempo inteiro tem narrativa surgindo, pessoas olhando para isso, investidores alocando recurso e obviamente aqui foi uma meme coin em alta justamente pela especulação de a gente ter a posse de um dos presidentes mais pró-criptos da história. Dito tudo isso, eu vou lhe fazer o convite. Então, se você já ficou até aqui, já deixa aquele dedo no like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, mas eu lhe faço um convite de você no link abaixo, acessar aqui a minha comunidade, que também é gratuita, Liberfy, onde eu posso lhe ensinar de forma gratuita como comprar suas primeiras criptomoedas, ou ali, né, renda com DeFi Start, como gerar renda passiva com criptomoedas, tá bom? Então, se você me seguir nas redes sociais, felipe.martorano, você vai ver algumas dessas estruturas que eu estou alocando, e você vai perceber que é muito dinheiro que a gente consegue fazer de forma recorrente, né, assim como uma geração, um dividendo ali dentro do mercado tradicional. E se você precisa de ajuda, aí eu lhe convido a assinar a Liberfy Pro, onde a gente tem
como utilizar a carteira recomendada, carteiras recomendadas por perfil, então se você é mais conservador, moderado ou agressivo, e também as carteiras recomendadas de piscinas, né, de pools de liquidez para montar algumas estruturas para gerar renda de forma recorrente. Aqui definitivamente é a cereja do bolo, aonde mais você vai ganhar capital. Entrando na minha comunidade, inclusive, você vai ter essa aba aqui, conquistas e resultados, que você vai conseguir acompanhar alguns desses resultados que estão sendo gerados pelos alunos, que aqui a gente compartilha de forma totalmente aberta para, inclusive, incentivar as pessoas que estão de fora a perceber o quanto de dinheiro estão deixando na mesa. Então, eu fico por aqui, um forte abraço e até mais.